Bom dia, povo. A paz do Senhor Jesus a todos. Todos que estiverem ouvindo essa palavra, a qual Deus colocou no meu coração, eu vou estar lendo aqui a palavra do Senhor, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os heróis da fé, né? Falar um pouco sobre fé, né? Que a fé é um dom, no mesmo tempo a fé é um fruto do Espírito Santo, né? A fé é uma ferramenta também, né, que Deus nos deu, aleluia, para poder o nome dele ser glorificado. Amém, irmão? Então eu vou ler aqui junto com vocês o livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui até onde o Espírito Santo tocar. Diz assim: ora, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Né? Versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Entendeu, irmão? Aleluia. Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Né? Então, irmãos, com esses 3 versículos, né, nós vamos iniciar, né, aleluia, a nossa palavra, né, a palavra do Senhor Jesus, que Ele colocou no meu coração. Nós vamos iniciar a meditação a partir de agora, né, falando sobre os heróis da fé, alguns deles, né, aleluia, que alcançaram, né, bênção, alcançaram testemunho, né, tendo fé, porque se eles não tivessem tido aquela fé, né, nós não estaríamos aqui agora contando história, né? Então eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, né, aleluia, louvo a Deus, né, por Deus, né, por tudo que Deus fez, né, porque é tudo Deus que faz, irmão, né? Um não tem fé, Deus pega, levanta outro, aquele outro já tem, entendeu? Então Deus toda honra e toda glória é para Ele, a Jesus de Nazaré, né? Então, no versículo 4, né, nós vamos falar sobre Abel, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Você vê, aleluia, foi a primeira família da terra, né? Adão, Eva, né? Aí veio Caim, depois veio Abel, né? Eles cresceram, né? E a Bíblia nos relata, né, que Caim deu uma oferta para Deus. Só que Deus não se agradou da oferta de Caim, né? Caim era o primogênito, era o filho mais velho de Adão. Mas Deus não se agradou da oferta de Caim, né? Ele tirou algumas coisas lá do campo, né? Dos frutos, né? Mas não agradou a Deus, né? Irmão, Deus, Ele conhece o coração de cada um de nós. Deus, Ele sabe, né, a intenção do nosso coração, entendeu? Nesse livro de Hebreus mesmo, no capítulo 4, versículo 12, né, diz que a palavra do Senhor, né, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, apta para dividir, né, alma e espírito, juntas e medula, e apta para discernir, né,
a intenção do nosso coração. Então Deus, ele conhece o nosso coração, né? Lá em Samuel também, quando Deus mandou Samuel ungir a Davi, né? Deus falou para Samuel também: Samuel, eu não vejo como vê o homem, né? O homem vê as pessoas por fora, mas eu vejo a pessoa por dentro. Eu vejo a intenção, eu vejo o coração da pessoa. Então Deus, irmão, ele sabe o que está no nosso coração, né? Quando o Senhor Jesus, né, estava exercendo o ministério dele aqui na terra, né? Aqueles 3 anos e meio que ele exerceu o ministério dele aqui, aleluia, Jesus, o que aconteceu? O Senhor Jesus, ele repreendia muitas das vezes os fariseus, os escribas, porque os fariseus, irmão, fariseu era uma religião, trazendo para hoje, era uma seita, né? Eles começaram aquela seita religiosa e começaram com aquelas doutrinas, né? Utilizando aquelas leis, né? que tinha no Antigo Testamento, mas só que eles pregavam, mas eles não viviam o que eles pregavam. Os fariseus, eles eram, trazendo para hoje, eram uns crentes de aparência, sabe? Sabe esses crentes de hoje que colocam a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, diz que é crente, mas na hora que sai da igreja, só Deus sabe, né? O que eles vão aprontar, né? Então, meus queridos, Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece cada um de nós. Foi Ele que fez, foi Ele que criou. Ele sabe, Ele conhece, irmão. Então, quando Abel ofertou, né? Deus, ele se agradou da oferta de Abel, né? Abel foi lá, pegou as criação lá, as ovelhas, pegou a melhor, né? O melhor carneiro, cordeiro, melhor, sacrificou a Deus, né? Ali com alegria, né? Em Coríntios, né? Quando Deus fala de oferta, né? Deus fala que, a palavra de Deus diz que Deus gosta de quem dá com alegria. Então, meu amado, quando você for ofertar na casa do Senhor, quando você for devolver o dízimo para o Senhor, né? Faça o melhor. Quando você for levar um alimento, né, para a igreja, para fazer a cesta, né, para doar para aquelas pessoas que precisam, compre um alimento bom, irmão. Feijão, compre daquele melhor, daquele que você compra para você, e leve para ofertar, para ser distribuído para as pessoas que precisam. Compre o melhor, faça o melhor para Deus, irmão, mas faça com alegria, faça com alegria no seu coração, tenha prazer, né, de ofertar. Deus, ele se agradou da oferta de Abel, né? Glória a Deus. E depois que Abel foi assassinado por Caim, né? Porque Caim acabou assassinando Abel por inveja, né? Aleluia, porque Deus tinha se agradado dele, né? Da oferta de Abel. Então o irmão dele ficou com inveja e matou ele. E a Bíblia fala que o sangue de Abel ainda clamava, né? Então mesmo depois de morto ele ainda estava clamando, entendeu? Isso é que é fé, irmão, entendeu? No versículo 5 diz assim, ó: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Entendeu, irmão? Então Deus, ele fala na palavra dele que Enoque andou com Deus e não se viu mais. Enoque não morreu. Deus tomou Enoque para ele vivo, sem a morte. Entendeu? Deus, ele faz o que ele quer, irmão. Ele tem poder para fazer o que ele quer fazer. Entendeu? Então Enoque, ele foi trasladado pela fé. Ele era um servo fiel a Deus, andava com Deus. Entendeu, meu querido?
Então ande com Deus. Ande com Deus. Vale a pena, irmão. Vale a pena. Naquela época lá, a gente meditando aqui na palavra, a gente entende que naquela época não era tão fácil de ter fé igual hoje. Hoje, irmão, é fácil da gente ter fé. Hoje a gente já sabe de tudo isso que aconteceu nessa época, de todos esses testemunhos. Nós já sabemos do Senhor Jesus, que Ele nasceu de uma virgem, né, que Ele foi criado, né, viveu no meio dos homens, entre nós, que Ele, né, foi crucificado e que Ele no terceiro dia ressuscitou e ficou durante 40 dias aparecendo para o povo, para as multidão de pessoas, né, com provas vivas que Ele estava, né, ressuscitado, né. Hoje é fácil da gente ter fé. Já aconteceu o dilúvio, né, onde Noé ali entrou na arca, né. Já aconteceu tanta coisa, irmão. Mas naquela época não. Imagina só a fé de Enoque, a fé de Abel, né, meu querido? Nessa época era bem mais difícil, mas eles tiveram fé. Amém, irmãos? Então, Deus, Ele quer que nós coloquemos a nossa fé em ação. Amém? Glória a Deus. No versículo 6 diz assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, é impossível agradar a Deus sem fé, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, quando nós se aproximamos de Deus, quando nós estamos fazendo um jejum, um propósito, uma oração, quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, nós temos que crer que Ele existe. Temos que crer, aleluia, que Ele está ouvindo a nossa oração e que Ele vai fazer aquilo que nós estamos pedindo. Entendeu, meu querido? Isso é fé, né? Amém? Então Deus, Ele quer que nós coloquemos a nossa fé em ação. Entendeu, meu querido? No versículo 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que se ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, meu querido, você imagina, né, o que aconteceu com Noé, né? Naquela época não chovia, irmão. Eu descobri que não chovia naquela época. Vamos lá ver aqui, ó, em Gênesis, capítulo 2. Vamos ver aqui, eu vou ler aqui junto com vocês, irmão. Gênesis, capítulo 2. Não chovia antigamente, irmão. Não chovia. Aleluia. Gênesis, capítulo 2. Vamos ler junto aqui, meus queridos. Primeiro livro da Bíblia, aqui no Antigo Testamento, livro de Gênesis, livro da criação do Senhor Jesus, né? Gênesis capítulo 2, vamos ler o versículo 5 e o versículo 6, eu vou ler aqui, ó. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 5 e 6, ó. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Ó, versículo 6, ó, um vapor, porém, ó, subia da terra e regava toda a face da terra. Entendeu, meu querido? Então o vapor subia e a terra era regada. Aleluia, Jesus. E Deus chega, aleluia, né? Fala no coração de Noé ali, através de sinais, né? E Noé creu. Isso é fé, irmão. Noé creu que era Deus que estava falando com ele. Aleluia, e obedeceu, né?
Aleluia. E a Bíblia fala, irmão, que Noé passou 120 anos construindo aquela arca. Ele e os filhos dele. Imagina, Noé tinha 3 filhos. Imagina esses 4 homens trabalhando 120 anos. E 120 anos de chacota, irmão. 120 anos de zombaria. 120 anos com aquele povo terrível que tinha naquela época. A Bíblia nos relata, aleluia, que quando estivesse próximo de Jesus voltar, que nós estamos esperando a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a igreja, para nos buscar, né, para ir morar no céu. Aleluia. Nós estamos esperando, Ele vai voltar. Né? A Bíblia nos fala que quando estivesse próximo de Jesus voltar, aleluia, os dias seriam como os dias de Noé, como foram nos dias de Noé, né? Se eu não me engano, acho que é em Mateus capítulo 24 que fala sobre isso, né? Que seria como nos dias de Noé, irmão, né? E hoje tá uns dias que a humanidade é terrível. Imagina Noé construindo aquela arca e o povo zombando. E quando Noé falava que ia cair chuva, que ia vir dilúvio, aí que o povo zombava mesmo, porque não chovia sobre a terra naquela época. O povo, o ser humano, meus queridos, ele só acredita no que ele vê com o olho da carne. O ser humano não tem fé, irmão. A humanidade, a maioria da humanidade não tem fé. Acredita só no que vê, que os olhos da carne vê, os olhos físicos. Mas não enxerga com o olhar espiritual, não enxerga com o olho da fé. Entendeu? Aleluia. Mas eu louvo a Deus que ainda existe um povo na terra, aleluia, que tem fé. Ainda existe um povo na terra, aleluia, que crê que o Senhor Jesus, aleluia, vai abençoar, que o Senhor Jesus vai fazer, vai cumprir todas as promessas que Ele fez. Aleluia. Ainda tem, aleluia. Eu sei que é uma minoria, mas ainda tem, aleluia, um povo que crê no Senhor Jesus aqui na terra. Aleluia. Então, meus amados, 120 anos, quando você sai aí, hoje eu vou fazer um evangelismo, pega os folhetinhos, sai na rua entregando, pouca gente recebe, uns não tem tempo, outros recebem, pega e joga fora, né? Mas a gente faz, porque a gente tem que semear a palavra, temos que semear, né? Porque Deus, Ele é galardoador, e o nosso trabalho não é vão, né? Deus é justo, Deus é maravilhoso. Embora nós façamos a obra dele sem esperar nada em troca, mas ele galardoa, ele dá galardão. Galardão são prêmios, irmão. Aleluia. Que a mente humana nunca imaginou, que nunca subiu ao coração do homem. Mas é o que Deus tem preparado para todos nós que fazemos a sua vontade. Amém, meu amado? Então, vamos ter fé, irmão. Vamos colocar a nossa fé em ação. Vamos acreditar, aleluia, que Jesus, aleluia, Ele vai vir buscar a igreja dele. Aleluia, vai vir buscar um povo para morar no céu. Vamos crer, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler mais um versículo. O versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha aí. Irmão, Abraão era filho de um empresário. A Bíblia fala que o pai de Abraão fabricava imagem e escultura. O pai de Abraão era fabricante de imagens, né, de ídolos. O pai de Abraão era idólatra. E Deus fala para Abraão sair. Fala em Gênesis capítulo 12. Deus fala: Abraão, sai do meio da tua terra e da tua parentela. E Abraão deu ouvido para Deus, saiu, pegou a esposa dele, né?
pegou a esposa, os animais, foi embora. Levou um sobrinho dele, né, o Ló, foi embora, saiu de lá, entendeu? Sem saber para onde ia, sem destino. Isso é que é fé. Por isso que a Bíblia fala que Abraão é o nosso pai da fé, irmão. É o que Abraão fez. E Deus abençoou Abraão grandemente, irmão. Abraão enriqueceu, Deus enriqueceu Abraão. Deus falava com Abraão, Abraão ouvia, entendeu? Vale a pena a gente dar ouvido a Deus, irmão. Quando você está, aleluia, fazendo algo que não agrada a Deus, e Deus fala para você sair fora dali, obedeça, porque Deus tem algo bem melhor para você. Tudo que Deus tem para nós, irmão, é melhor do que o mundo oferece. Às vezes, aparentemente, o que o mundo oferece é melhor, mas não é não, irmão. O que Deus tem para nós não tem nem comparação, aleluia, do que o que o Senhor Jesus tem para nós. Deus, Ele fala para nós assim, ó: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque o meu pensamento, o pensamento do homem, é um pensamento pequeno, baixo, mas o pensamento de Deus é grande, é maior. O caminho do homem, aleluia, Jesus, são caminhos tortuosos que levam à perdição, mas o caminho que Deus nos mostra é muito melhor, é muito maior. Quem é o caminho? É Jesus, irmão. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, capítulo 14, versículo 6. O Senhor Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então vamos seguir esse caminho, né? Esse caminho é bem melhor do que esses caminhos tortuosos que o mundo nos oferece. Meus irmãos, eu vou parar por aqui, aleluia. Se eu fosse ministrar tudo isso aqui sobre esses heróis da fé, eu iria demorar bastante tempo. Mas como é um vídeo, eu não posso também extrapolar, né? Passar muito tempo. Mas que essas poucas palavras que foram faladas, a Bíblia fala que não é no muito falar, né? Que essas poucas palavras que foram faladas nesse vídeo, né, alcance a sua vida, sirva para edificar a vida de cada um dos irmãos, sirva para trabalhar na vida de cada um. Abre o seu coração para a palavra de Deus, dá ouvido à palavra de Deus, meu irmão. Vale a pena, aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar encaminhando mais esse vídeo, amém? Deus abençoe.